Olá, pessoal! Hoje, então, na nossa unidade de auxiliar execução de atividades relacionadas às operações logísticas em organizações, nós vamos falar especificamente de centros de distribuição. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre armazéns, né, ou também conhecidos como centros de armazenagem, e esteticamente, centros de distribuição, ou CDs, e armazéns, eles são muito parecidos. A gente vai ver hoje o que são especificamente centros de distribuição, suas características e como que a gente diferencia um CD de um armazém. O que é um CD, então, um centro de distribuição? São instalações, né, que se localizam em pontos estratégicos, facilitando, então, com que os produtos, os bens, enfim, os materiais que são produzidos pela indústria ou mesmo que são de propriedade de alguns fornecedores, eles cheguem até os clientes ou os lojistas ou os varejistas, certo? Aqui no centro de distribuição, então, o que acontece é que esses materiais, eles chegam, eles são de alguma maneira processados como são fracionados, são reembalados e são então enviados para o consumo final, certo? Eles fazem parte então da rede logística, né? Do envio, fazer com que o produto chegue ao cliente no momento que ele precisa, na condição que ele precisa, tá? Eles facilitam bastante, né, o atendimento aos clientes, uma vez que eliminam a necessidade de que as indústrias, os fornecedores, eles tenham, então, vários pontos, né, de contato com o cliente. Esses pontos de contato vão ser os CDs, tá? Eles são utilizados, por exemplo, bastante por empresas de comércio eletrônico, por exemplo, né? Ou mesmo para serviços como o dropshipping. E o que vem a ser, então, o dropshipping? Dropshipping é um modelo, né, de atuação. A gente vai falar um pouquinho mais ainda desse modelo hoje, mas é quando uma empresa, tá, um lojista, ele não possui estoque. Ele faz a venda de produtos, mas que continuam lá com o produtor, com o fornecedor. Então, ele faz a venda, ele é o canal de contato com o cliente, né? Quando ele faz a venda, ele informa o fornecedor e é esse fornecedor que envia para o cliente. Então, nesse momento aqui, né, de envio, o fornecedor pode ter centros de distribuição que fazem com que o produto chegue mais rápido para o cliente. Tá? Para que serve, então, um CD? Ele serve para estocar os produtos por um curto espaço de tempo, ou seja, essa é a principal diferença de um CD para um centro de armazenagem, para um armazém. Um armazém é um local onde os produtos, depois que a indústria produz, ela precisa deixar eles lá até que se tenha, então, a necessidade de consumo. Um centro de distribuição, não. Ele serve para facilitar a movimentação. Então, o tempo dos produtos no centro de distribuição é bastante curto, né? Alguns produtos, na verdade, eles só chegam no centro de distribuição e já são enviados para outros clientes, mas é porque o centro de distribuição, então, faz essa ponte e facilita o envio de vários produtos ao mesmo tempo. O centro de distribuição ainda ele mantém o controle de itens, né, a fim de que todos os itens possam ser encontrados pronta e corretamente. Muitas empresas contam com centros de distribuição terceirizados, né? Então, não precisa ser um centro de distribuição de uma única marca, de um único fabricante. Então, é importante, né, que o centro de distribuição, como ele vai ter uma quantidade muito grande de itens, ele faça um controle de todos esses produtos para saber o que está em cada lugar, né? Ele reduz o custo de transporte, justamente porque ele fica em pontos mais estratégicos e ele vai conseguir fazer contato com vários clientes ao mesmo tempo, né? Também pode usar diferentes modais de transporte, como cargas menores, e aí com isso também se tem um custo de transporte menor. Ele forma um elo de comunicação com o cliente, ou seja, ele facilita com que se chegue no cliente
e com isso ele agiliza a remessa e minimiza, então, a possibilidade de se perder vendas ou maximiza as vendas que a empresa pode fazer. Como que funciona, então, um centro de distribuição? Vamos imaginar aqui, então, que a gente tem os fabricantes, né, as empresas produtoras de matérias-primas, de insumos e de commodities, ou seja, de itens de baixo valor, né? Esses itens, eles vão até, então, as grandes indústrias que vão, então, processar esses itens e produzir os bens que a gente precisa, os bens industrializados. Esses bens, eles vão até um centro de distribuição, então, e aqui nesses centros de distribuição, eles são novamente fracionados, então, da indústria para o centro de distribuição, vai vir uma quantidade grande de cargas, certo? Vai vir uma carreta de bebidas, vai vir uma carreta de cereais, certo? E aqui no centro de distribuição, eles são fracionados em cargas menores para que eles possam chegar, então, em diversos clientes. Então, por exemplo, a gente pode ter um centro de distribuição varejista, onde vários supermercadistas, certo? Onde vários mercados menores podem, então, receber mais facilmente diferentes tipos de itens. Então, o produto o que sai aqui do centro de distribuição são cargas que combinam diferentes tipos de itens. Numa mesma carga pode estar combinado, então, bebidas, cereais, leites, farináceos, certo? Porque esse cliente aqui, esse lojista, esse mercado precisa de todos esses itens. Esse outro cliente precisa também de parte desses itens, então são formadas cargas menores que vão, sim, então, ser entregues aos diferentes clientes, certo? Então, para que um centro de distribuição ele seja eficiente, uma das coisas muito importantes é que ele tem que estar, é a localização do CD, então ele tem que estar em regiões onde seja muito fácil o seu acesso a rodovias, a vias expressas, e até que ele possa ter acesso a diferentes modais de transporte. Então, alguns CDs podem receber, por exemplo, a carga de grãos por trens, e essa carga, então, ela é fracionada e ela é levada aos clientes, então, que precisam de cargas menores através, então, de transporte rodoviário, por exemplo. A gente pode ter CDs que ficam perto de aeroportos, que vão receber, então, a carga que veio de avião de carga, né? E, novamente, vão ser, então, fracionados e enviados por transportes menores. Né? Mas, então, para isso, ele precisa estar localizado em regiões de fácil acesso aí para tudo isso. Outro ponto muito importante para garantir a eficiência da operação de um CD é o layout, ou seja, como que está organizado internamente todos os materiais e as operações internas desse CD para que se facilite, né, a recepção de mercadorias, a identificação, etiquetagem, o packing, que a gente já viu o que é, né? A separação, a conferência, para daí, então, ele ser redistribuído, certo? Então, precisa que esse layout seja otimizado, ou seja, ele precisa ser um lugar extremamente organizado para se utilizar melhor do espaço disponível, porque esses locais, eles são locais grandes, alguns são muito grandes, né? Mas eles precisam, então, garantir a circulação entre as áreas. Vai ser necessário aqui diferentes tipos de maquinários, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso também, mas pode ser utilizado, né, empilhadeiras, paleteiras, esteiras, né? E para isso precisa ter, então, facilidade de circulação, então, tanto de pessoas quanto de máquinas dentro do centro de distribuição. E também precisa ser, o próprio layout precisa ser um layout seguro, uma vez que está se trabalhando aqui com uma quantidade muito grande de itens, por vezes itens pesados, ou mesmo o maquinário que é utilizado é um maquinário que, se ele não for corretamente utilizado, ele pode ser perigoso. Então,
o layout também garante a segurança das pessoas que estão aqui trabalhando, né? E também materiais que estão corretamente acondicionados e armazenados, né? Eles vão ter uma durabilidade maior. Então, isso também é importante dentro da organização aqui do layout interno, garantir que os materiais estejam bem acondicionados, né? Evitar, por exemplo, que alimentos fiquem próximos de outros produtos que podem vir a contaminar. Então, como que vamos organizar um CD que armazena aí diferentes tipos de produtos, né? E eu não posso colocar os farináceos, né? Sei lá, bolachas, biscoitos, diferentes tipos de farinhas, numa mesma estante, aí no mesmo porta-pallet que tem produtos de limpeza. Então, isso é super importante de organizar. Outra atividade que se faz, então, é a movimentação e armazenagem, né? É o principal papel do CD, fazer movimentação e armazenagem. O que é a movimentação? É como que eu movimento esses produtos dentro do local, como a gente estava vendo ali na figura anterior, né? Eu tenho que descarregar os materiais quando eles chegam, eu tenho que movimentar eles internamente. Quando eles vão ficar algum tempo dentro desse CD, eu preciso movimentar eles até os locais de guarda, né? Então, eu vou precisar fazer isso de maneira correta, né? A movimentação, então, envolve deslocar os itens, armazenar, proteger e fazer o devido controle, né? E armazenar é a guarda mesmo, né? Então, em alguns casos, eu preciso acumular itens, né? Então, esse é o objetivo do CDT, garantir que o atendimento lá do cliente final vai conseguir ser feito. Então, para isso, eu preciso ter os itens guardados, acumulados e conservados, como eu falei antes. Para que esses dois processos aconteçam, são utilizadas estruturas e equipamentos, né? Então, eu tenho equipamentos de movimentação e estruturas de armazenagem. Entre os equipamentos de movimentação, a gente tem as paleteiras, as empilhadeiras. Dependendo do tipo de material, quando são materiais grandes e pesados, eu posso ter repocadores, guindastes. Se isso envolve equipamentos que estão saindo de algum porto, de algum container, eu posso ter transelevadores, esteiras, autocarrinhos, entre uma série de outros equipamentos de movimentação, ok? Esses equipamentos, eles podem ser manuais, né? Ou eles podem ser automatizados. Depende do nível de automação e tecnologia que é utilizado no CD. E para armazenagem, então, são utilizadas as estruturas de pallets e porta-pallets, que são os mais comuns, né? Quando vocês vão no supermercado, se vocês observarem, né, num grande supermercado, quando eles estão trazendo os os produtos do depósito para dentro do mercado, eles estão utilizando pallets, né? A gente pode ter ainda, dentro de um CD, estruturas do tipo drive-in e drive-thru, estruturas dinâmicas, enfim. Esses tipos aqui estão mais detalhados e explicados nos links que eu deixei para vocês lá no Blackboard. Então, é bem importante que vocês leiam os links que estão lá disponíveis para complementar aqui o entendimento de como que funcionam e como que se escolhe também cada tipo de estrutura, certo? E aí a gente tem, dentro de um CD, aqui a gente tem a imagem de um centro de distribuição muito grande, né? Então, vocês podem ver aqui a gente tem os pallets aqui, que são essas estruturas que podem ser de madeira, né? O mais comum, mas eles também podem ser feitos de outros materiais, materiais mais reutilizáveis, certo? Aqui a gente tem ao fundo, nessas espécies de estantes, aqui são os porta-pallets, então a gente vai ter as paleteiras que vão pegar esse material aqui, esse pallet todo, com todas essas caixas em cima, né? E leva até os porta-pallets e, quando é necessário, retira de lá também, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de carrinhos também. Então, tudo isso tem mais informações ali nos nossos links.
Nos CDs podem ser realizados diferentes tipos de operações ou diferentes tipos de sistemas de operar um CD, dependendo da finalidade, dependendo de quem são os fornecedores e clientes deste CD. Então, agora a gente vai ver alguns modelos. A gente tem o modelo cross-docking, tá? Que significa cruzando docas, né? A origem, então, desse termo, né? Vem de quando as mercadorias chegavam por navio e dentro lá no porto, né? Quando essas mercadorias saíam do navio, elas já eram transportadas por meio de esteiras já para dentro de caminhões. Então, elas não ficavam dentro dos centros de distribuição. O centro de distribuição, na verdade, ele só servia para ser uma estrutura onde se tinha essas esteiras, né, para colocar produtos já no caminhão para já sair para outros clientes. E é isso que o sistema cross-docking faz, né? Então, como eu falei, nem sempre a mercadoria vai ficar armazenada no centro de distribuição. Mas o que significa, então, o cross-docking? Aqui, a ideia não é fazer estoque, é com que eu receba mercadorias de diferentes fornecedores, certo? Recombine essas mercadorias, fracione essas cargas e já consiga enviar aqui, então, para diferentes clientes. Então, como é que funcionaria, né, para a gente entender, se eu não tivesse o centro de distribuição fazendo o cross-docking, o que eu precisaria? Tenho lá 3 empresas, né, que compram produtos de 4 fornecedores diferentes. Esses fornecedores, cada um faz o seu produto, então significa que o fornecedor A precisa fazer 3 entregas, o fornecedor B mais 3 entregas, o fornecedor C mais 3 entregas e assim sucessivamente. Tendo um centro de distribuição trabalhando por cross-docking, o que ele faz? Esse centro de distribuição vai ficar, de preferência, num local de fácil acesso para esses fornecedores aqui também, né? Ou seja, perto de rodovias, de vias expressas. Esses fornecedores aqui enviam as suas mercadorias para o centro de distribuição. O centro de distribuição combina as mercadorias dos 4 fornecedores, né? Então, faz aí a organização das cargas e ele faz, então, e organiza as entregas para esses 3 clientes, ou seja, otimiza a vida do fornecedor, que só precisa agora ir até um único ponto, ao invés de ficar aí traçando rotas para 3 clientes, né? Ele pode fazer um envio de uma carga maior para esse CD, então otimiza a utilização desse caminhão, reduz o custo para cada um desses fornecedores, né? Para esses clientes aqui, qual é a vantagem de fazer a compra desse jeito? Ao invés dele ter que se organizar para receber 4 fornecedores diferentes, ele recebe uma única carga com todas as mercadorias que ele precisa. E assim também agiliza o processo dele, né? Então, essa é a vantagem de trabalhar com o cross-docking. Então, o centro de distribuição recebe em grandes cargas e recondiciona isso em cargas menores e faz uma roteirização aí para diferentes clientes, tá? Como é que é o fluxo do cross-docking, então? O cliente vai fazer um pedido, né, para uma empresa. Essa empresa pode ser lá o próprio fornecedor, lá o industrial, ou às vezes até o próprio centro de distribuição, tá? Algumas vezes, né, e a gente está chegando nesse nível de automação em que o cliente ele pode ter um sistema interligado com o fornecedor, e aí ele só vai fazendo confirmações de pedido, agilizando muito o seu processo, tá? O fornecedor o cliente faz o pagamento para o fornecedor, né? Quando essa confirmação de pagamento acontece, o fornecedor envia os produtos para o centro de distribuição e o centro de distribuição é que vai liberar esse produto para os clientes, né? Então, o centro de distribuição, ele é um otimizador, certo? Ele recebe as cargas, ele faz a separação dos pedidos, ele faz a roteirização das entregas, faz o carregamento dos veículos, distribui em cargas menores, tá? Então,
ele aprimora o processo logístico, ok? A gente pode ter 3 tipos de cross-docking. O cross-docking em movimentação contínua, em que as mercadorias são recebidas e expedidas no menor espaço de tempo possível. É a forma mais comum que se tem de cross-docking e o objetivo disso é evitar o acúmulo de estoques, tá? Existe também o cross-docking do tipo movimentação consolidada. Então, aqui os itens eles são recebidos dos fornecedores e separados, e aí aqui uma parte o próprio centro de distribuição já pode manter para si, a fim de formar um pequeno estoque, e outra parte ele envia diretamente para os clientes. Essa parte que ele vai ter em estoque, ela serve para fazer atendimentos de emergência, por exemplo, tá? E cross-docking do tipo movimentação de distribuição. Então, aqui as cargas são recebidas dos fornecedores e separadas para envio em cargas, tá? Esse é o modelo mais utilizado em negociações B2B, ou seja, negociações entre empresas, né? Uma empresa fornecedora e uma empresa compradora, tá? Depois, a gente tem, então, como a gente falou um pouquinho lá no início, o dropshipping, né? Que é uma operação utilizada muito, tá, por empresas de comércio eletrônico. Então, por exemplo, quando a gente compra algo num site, num e-commerce, né, as empresas de quem a gente está comprando, elas estão se ocupando da venda, mas não necessariamente ele tem o estoque próprio daquele produto, tá? O que essa empresa, o que esse e-commerce faz? Ela realiza a venda, ela informa o fornecedor que uma venda foi feita e esse fornecedor, ele vai se encarregar de entregar para o cliente final. Esse fornecedor, ele pode contar com um centro de distribuição para fazer com que o pedido chegue mais rápido até os clientes, tá? Então, por exemplo, né, saiu a notícia que vamos ter aqui no Rio Grande do Sul um centro de distribuição da Amazon, que já está sendo finalizado em Nova Santa Rita. E a ideia é justamente essa, né? A gente vai entrar lá no site da Amazon, faz as compras, certo? E as mercadorias vão sair lá do centro de distribuição, certo? Nesse modelo é bastante importante, né, que se ter cuidado com a inter-relação com o fornecedor para saber se realmente se tem estoque do produto, uma vez que nem sempre o e-commerce ele tem a gestão da venda. Quando a gente compra, por exemplo, em marketplaces, né, como lojas americanas, Magazine Luiza, em que além de tu comprar os próprios produtos do lojista, ou seja, lojas americanas, Magazine Luiza, tu pode comprar de outros vendedores que estão se utilizando, né, da infraestrutura de tecnologia desses sites, nem sempre o site tem a informação correta, se há estoque ou não. Então, isso precisa ter uma interação muito grande entre fornecedor e CD ou e-commerce para que isso funcione bem, tá? E outro sistema de operação bastante comum que a gente tem é o Milk Run, certo? É um sistema de entregas, né, que ele visa otimizar o transporte. Então, ao mesmo momento, né, que se deixa mercadorias, também se carregam outras mercadorias, né? Então, se fosse um modelo de entrega individual, né, cada fornecedor, por exemplo, teria que ter a sua estrutura de transporte para levar os seus materiais até o destino, até o CD, ok? Quando a gente opera por Milk Run, o que se faz? Se faz uma otimização das entregas. Então, um mesmo transporte pode passar por diferentes fornecedores e deixar, então, a carga completa no destino dos suprimentos e, eventualmente, ainda nesse destino, né, ele vai pegar alguns outros materiais que precisam ser levados a outros fornecedores, ok?
Então, isso visa maximizar a capacidade dos veículos que são utilizados em transportes, né? Porque uma das queixas aí de quem trabalha com transporte é justamente que muitas vezes o veículo ele vai com uma carga, gastando combustível, né? O tempo do motorista, enfim, a hora de trabalho do motorista. Só que se lá nesse destino ele não tem um outro cliente, essa carga esse veículo volta vazio, e isso é uma perda de produtividade, né? Então, o Milk Run, ele visa evitar isso, né? Então, sempre otimizar aí os custos, tá? A operação nesse modelo ela é bastante utilizada na indústria automotiva, certo? Então, pega de um fornecedor, leva para outro e já vê outros insumos que são necessários, certo? Otimiza as rotas de entrega e é esse modelo, por exemplo, que permite a implementação de sistema just-in-time. A gente já falou lá atrás, né, do que é sistema just-in-time, que é ter o produto no momento que ele precisa ser utilizado, né? Então, ele garante agilidade, qualidade e velocidade na entrega. Todos esses modelos são possíveis, cada CD e cada empresa tem que avaliar qual que é o mais efetivo e o mais possível de implementar dentro do seu modelo de atuação, certo? Por hoje era isso. Qualquer dúvida, eu fico à disposição de todo mundo. Um abração.